1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Se você pode colocar-se em pé, faça isto. Eu vou ler os versos 1 e 2 e depois orar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nosso Deus, temos tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos que teu Espírito Santo há de vivificar e iluminar esta verdade ao nosso coração, fortalecendo-nos e trazendo glória ao teu nome. E assim, nesta dependência, nós oramos em nome de nosso tão grandioso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. O título que dei a esta mensagem é Peregrinos. E eu vou procurar demonstrar a vocês por quê. Primeiro, olhando para o verso 1, eu sei que em nossa leitura bíblica, por vezes nós passamos por cima, digamos assim, de palavras e expressões que a palavra de Deus contém, que ela usa, e que são importantes dentro do seu contexto. Quando nós falamos da inspiração da palavra de Deus, ou seja, do fato que Deus usou homens usados por Ele para que então entregarmos a palavra, para entregarmos a Bíblia, nós reconhecemos duas questões que são importantes para nós. Primeiro, uma questão que nós chamamos de inspiração verbal, e ela tem o sentido que o Senhor soprou, ela inspirou aos escritores bíblicos cada palavra nos originais, ou seja, não somente a ideia, mas cada palavra está ali porque Deus quis que ela estivesse ali. Ou seja, cada palavra das Escrituras, ela tem um objetivo, um propósito, e Deus fez assim porque Ele quis dentro do seu propósito. Nós também falamos que essa inspiração é plenária, no sentido de que todas as palavras da Bíblia foram escolhidas por Deus, sendo de igual autoridade. Então isso significa que eu não posso tomar uma parte das Escrituras e dizer isto me serve e isto não me serve. A inspiração plenária das Escrituras quer dizer que se eu creio numa parte, eu devo crer em tudo. Eu devo crer no seu todo. Ou seja, eu não posso realmente escolher qual expressão ou qual texto ou que porção me será agradável. Eu devo crer na Bíblia como a completa palavra de Deus. E agora, sabendo disto, eu quero usar uma expressão do verso 1. No verso 1, Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Talvez em sua leitura você tenha passado sem perceber essa expressão. Apenas duas palavras: estrangeiros e dispersos. E Pedro utilizou esta expressão porque Deus, ao lhe transmitir a sua palavra, desejou que ela fosse usada, e nós faremos bem em entender o que essas duas palavras elas significam para nós. Primeiro, no sentido bem básico, a palavra estrangeiro tem o sentido aqui de peregrino, e por isso o título da mensagem, Peregrinos. Então, esta expressão estrangeiro, ela designa alguém que peregrina em lugar estranho, longe de seu lar. Já a palavra dispersos tem literalmente o sentido de espalhados. Então, o que Pedro quer dizer é: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E é interessante que esta palavra estrangeiros, ela aponta realmente para alguém que peregrina numa terra estranha. Então, um peregrino era uma pessoa de outra nação que vinha habitar em um lugar que não era o seu. Então, um residente temporário, sem moradia fixa naquele lugar e sem profundas ligações com aquela terra, ele é um peregrino, ele é um forasteiro, ele é alguém que não é dali, mesmo vivendo ali. Então, o sentido dessa palavra seria de um visitante fazendo uma breve estadia, mas a palavra também pode ser entendida de uma forma bem interessante.
ela significa estranho. Quem é um peregrino? É um estranho. Quando você vê alguém que você não conhece, como que você designa ele? É um estranho. Sua mãe não falava assim, não fale com estranhos. Era isso que ela queria dizer. E é interessante que em Mateus 25, 35, Jesus usa essa mesma expressão, ele diz, falando a Israel, porque tive fome, deste de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, literalmente estranho, e hospedaste-me. Então, esse é o sentido que Pedro quer usar aqui com estrangeiro. Já a palavra dispersos, aos estrangeiros dispersos, talvez você já tenha ouvido a expressão muito usada pelos judeus, diáspora. O que é diáspora? É literalmente o fato que, obrigados ou voluntariamente, os judeus se espalharam por esse mundo. A diáspora judaica vem desde os tempos do cativeiro assírio, 700 anos antes de Cristo, do cativeiro babilônico, 580 anos antes de Cristo. Então, esse dispersos, essa diáspora, aponta literalmente para aquilo que Tiago quer dizer no início da sua carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, ou seja, andam na diáspora. E é interessante que durante o ministério do apóstolo Paulo, por exemplo, ele encontrou muitas dessas colônias judaicas espalhadas pelos territórios romanos. Olhe para Atos 17, ele vai dizer assim, nos versos 1 e 2, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. É interessante isso dos judeus. Mesmo na diáspora, mesmo formando colônias em diversos lugares do mundo. Por exemplo, aqui na América do Sul, uma grande colônia judaica foi formada, por exemplo, na Argentina. Também um número significativo de judeus habitou no Brasil e habita no Brasil. A maior colônia judaica fora da Terra Santa é nos Estados Unidos. E houveram épocas, por exemplo, como a de Pedro, que haviam mais judeus fora de Israel do que vivendo na Palestina. Talvez você já ouviu um judeu usar essa expressão, principalmente quando eles celebram a Páscoa. Eles terminam de celebrar a Páscoa onde eles estiverem, e eles usam uma expressão assim, no próximo ano, em Jerusalém. O que eles querem dizer? A esperança e o foco deles, mesmo estando numa terra distante, realmente a ligação deles com Jerusalém é indissolúvel. E eles jamais perderam seus costumes e preservaram a sua religião. Então, quando Paulo usa essas palavras, ele vai usar a palavra estrangeiro, referindo-se não somente aos judeus que estavam na diáspora, mas a muitos crentes que haviam sido espalhados pelos territórios romanos. Ele diz assim no verso 17 do capítulo 1: Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, literalmente, da vossa residência temporária nesse mundo, uma residência sem adquirir os direitos de cidadania. É interessante que o estrangeiro, nós estamos vendo tanto isso, não é? Em alguns países. Esse estrangeiro citado por Pedro é alguém que não quer cidadania do lugar onde ele está. Ele não deseja isso. Ele é um estrangeiro. Ele quer manter-se assim. E aquilo que Pedro fala de diáspora, e ele mesmo cita no verso 1, pelo menos 5 lugares, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, todos esses lugares hoje na atual Turquia, realmente foi a dispersão dos crentes, como por exemplo em Atos capítulo 8, verso 1. Ele diz, e também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então a igreja também foi dispersa. E a estes que Pedro agora escreve. Literalmente, aos salvos dispersos. Ele cita 5 lugares, porque provavelmente esta carta foi lida
nesses 5 lugares. Mas aquilo que o verso 1, então, claramente diz a nós, quando nós o lemos, é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos residentes temporários espalhados por este mundo. Eu e você, como servos de Cristo, somos 2 coisas: residentes temporários e estamos espalhados. Hoje, o Senhor permitindo, no próximo domingo, eu quero tratar dessas 2 expressões. Hoje eu quero falar sobre peregrinos, residentes temporários. E o Senhor permitindo, no próximo domingo à noite, falar sobre o fato que estamos espalhados. O que isso significa? Então, tratando hoje de estrangeiros, como Pedro diz, de forasteiros, ou seja, de peregrinos, é interessante nós observarmos algumas coisas do que essa palavra quer nos dizer. É interessante, irmãos, que em relação às coisas espirituais, um dia eu e você que hoje conhecemos Cristo, nós éramos cidadãos deste mundo e estranhos ao céu. Foi assim que nós nascemos. Nós literalmente nascemos com a cidadania deste mundo e estrangeiros quanto ao reino dos céus. Nós possuímos literalmente os documentos deste mundo, mas em relação ao reino dos céus, éramos estranhos. Realmente não éramos reconhecidos. Então, quando lemos Efésios capítulo 2, versos 17 a 19, Paulo vai dizer assim: e vindo ele, falando de Jesus Cristo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ele está falando de judeus e gentios. Quem somos nós aqui? Os que estavam longe. Os que literalmente éramos estranhos ao reino dos céus. E o verso 18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E preste atenção agora no verso 19, ele diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você entende isso? Antes de Jesus Cristo, nós éramos completamente estranhos ao reino dos céus. Antes de crermos em Jesus Cristo, nós não tínhamos nenhum direito ao reino dos céus. Antes de conhecermos ao Senhor Jesus Cristo, nós não tínhamos nenhum interesse pelo reino dos céus. Mas quando então cremos em Cristo e pela obra realizada por Ele na cruz, nós que estávamos longe, agora Paulo diz, vocês não são mais estrangeiros, não são mais estranhos, não são mais forasteiros, vocês não são mais isso, agora vocês são concidadãos, literalmente, nós recebemos em Cristo uma nova cidadania. Você reconhece isso em si mesmo? Quando você creu em Cristo, a sua documentação foi mudada. Não a documentação que a Receita Federal ou o visto lhe dá. O dia em que você rendeu-se a Jesus Cristo, crendo nele como seu único e suficiente Salvador, foi carimbado lá. E eu lembro sempre disso, de um cântico que nós cantávamos quando criança. Eu não lembro exatamente como era a letra, se você lembrar, me ajuda. Ele dizia assim: vou no trem das boas, quem lembrava? Novas lá do céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. E ele cantava: já tenho paz no sangue que Jesus deu por mim a redenção. Notem, é aquilo que Paulo está falando na linguagem que uma criança entende. A minha passagem já foi comprada, meus documentos já foram carimbados, eu não sou mais desse mundo. A minha cidadania não é mais daqui, eu não sou mais um estrangeiro no céu, eu não sou um forasteiro, eu sou um concidadão e agora da família de Deus. Então, agora Pedro, no capítulo 2 da primeira carta, ele vai acrescentar algo aí. Ele diz: vós, que em outro tempo não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ele está fazendo sempre isso, esse contraste com os judeus. Ele diz de nós, de mim e de você, nós não éramos povo, nós estávamos longe de Deus, nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora tudo mudou. A misericórdia de Deus agiu em nossas vidas. Então olhe para o verso 11, ele vai dizer assim: amados,
péssemos como a peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros da onde? Daqui. Agora em Cristo, você é um peregrino e forasteiro aqui. Você é um cidadão de lá. Mas em relação a este mundo, um peregrino e forasteiro. E o que se pede desses peregrinos e forasteiros? Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Notem o verso 11, ele diz: amados, alvos do amor de Deus, peregrinos, estrangeiros, que vivem numa terra que não é a sua pátria, forasteiros, fazendo uma breve visita. O que vocês devem realmente fazer? Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Sabe o que Pedro está falando? De despreendimento. Você sabe o que é despreendimento? Ser desprendido. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês são peregrinos e forasteiros nessa terra. E vocês não podem deixar que o coração de vocês se prenda às coisas que estão nesse mundo. Ele está nos chamando ao dizer: vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma, dizendo: desprendam-se das coisas desse mundo, abstenham-se, afastem-se delas, afastem dos impulsos da velha natureza que estão combatendo contra a sua alma. Agora, Pedro, como nós podemos fazer isso? O apóstolo Paulo explica Romanos 13, 14, ele vai dizer algo que é extremamente importante para nós. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, dependam dele e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Certa vez, alguns anos atrás, numa mensagem usando esse texto, eu disse a vocês que nós não podemos tratar os nossos desejos pecaminosos como a gente trata cachorrinho e gatinho. É pet que chama, não é? Você já viu que algumas igrejas agora têm culto do pet? Nem eu não acreditei. Agora você pode trazer o seu pet, ele é bem-vindo na igreja. Nem lá em casa. Né? Sabe, e aqui a gente tem que prestar atenção no que eu estou aplicando. Eu não tenho cachorro nem gato, mas se tivesse, cuidaria bem. Não é? Se você tem, cuide. Então você cuide, você até despende um certo valor com ele, né? Não é barato manter, não. Agora imagine que os nossos pecados, que os nossos desejos pecaminosos, nós vamos tratar ele como tratamos um animal de estimação. Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, quer dizer, não fica adulando os seus desejos pecaminosos. Não fica adulando os desejos da sua carne. Literalmente, não tenhais cuidado, quer dizer, não alimente a sua carne. Não alimente os desejos pecaminosos do seu coração. Eles não são um animal de estimação. Eles são um leão que vai devorar você. Eles vão destruir a sua vida. Por isso, então, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E nós usamos muitas vezes essa expressão para falar a incrédulos, mas essa expressão fala a crentes. O salário, quer dizer, ela expressa a ração diária que o Império Romano dava para os soldados. No exército eu usei isso. Nós recebíamos um saco assim, e ali vinha café da manhã, almoço, janta, 2 lanches, tudo desidratado. Vinha um fogãozinho, você esquentava. Era a nossa ração diária, o que nos alimentava. Quando ele diz que a ração diária do pecado é a morte, ela diz que todas as vezes que você dá lugar ao pecado, ele te alimenta com o quê? Com o gosto amargo da morte. E depois você começa a se perguntar, por que a vida está tão difícil? Por que minha vida está tão amarga? Por que eu estou enfrentando tantos problemas? Os médicos dizem que a maior parte dos nossos problemas vem da nossa alimentação. Pois a maior parte dos problemas espirituais que temos também vem da nossa alimentação. Nos alimentamos de morte, achando que isso não vai ter resultado nenhum.
Todas as vezes que você dá lugar ao pecado, você dá lugar a esta morte, a este gosto amargo da morte. É por isso que Pedro vai dizer então, em 1 Pedro capítulo 1 também, nos versos 12 a 15, versos 13, melhor a 16, ele diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Note o que diz agora. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver, toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Notem que ele diz, não vos conformando com a concupiscência ou o desejo que antes havia em vossa ignorância, aquilo que um dia fizemos. Nós apenas nos envergonhamos e não praticamos mais. Toda sorte de pecado e de impureza não fazem mais parte da vida dos filhos de Deus. Eu quero demonstrar como isso deve e pode ser vivido, olhando então para aquilo que Hebreus capítulo 11 vai falar-nos. Se você pode acompanhar comigo, Hebreus 11, os versos 13 a 16, e eu vou citar aquilo que vem antes dos versos 13 a 16, quando então ele vai citar algumas pessoas. O autor de Hebreus, ele vai citar Abel e sua obediência no sacrifício de sangue. Ele vai citar Enoque e o seu andar com Deus. Noé, que construiu a arca. Abraão e sua obediência ao chamado do Senhor. Sara e a concepção de um filho na velhice. Notem, ele cita isso porque todos estes são dignos da nossa admiração. Todos viveram do mesmo modo, todos viveram no mesmo mundo que eu e você, um mundo atingido pelo pecado. Mas olhe o que o verso 13 de Hebreus 11 diz sobre essas pessoas. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Então, na realidade, agora, a palavra de Deus nos ensina na prática o que é ser um peregrino. Agora, então, se eu devo me abster do pecado, me abster daquilo que não é aprovado por Deus, como eu devo viver? O exemplo dessas pessoas é usado no verso 13, ao dizer, todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas. Quais promessas? Observe. Olhe primeiro para Abel e o seu sacrifício de sangue, citado também na carta aos Hebreus ao dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se o problema de Caim era o sacrifício errado, a obediência de Abel era o sacrifício certo, de sangue. E para onde Abel olhava? Para 4.000 anos na frente. Para onde Abel observava? Aonde estavam os olhos dele? Aonde estavam a fé dele? Para a promessa feita ao pai dele, Adão, ainda no Éden, dizendo que aquilo que foi feito no Éden por Satanás e o pecado que adentrou ali, Deus resolveria por um filho da mulher que viria e realmente pisaria a cabeça da serpente. Ele sabia que Deus enviaria alguém para redimi-los. Mas isso só aconteceu 4.000 anos depois. Abel morreu na fé sem ter visto essa promessa cumprir-se. Olha agora para Enoque e o seu andar com Deus. Por que o andar de Enoque era tão diferente? Também pela fé ele cria naquilo que Deus havia falado, que ele enviaria realmente a semente da mulher para desfazer aquilo que havia sido feito no Éden. E isso não era só um pensamento da mente de Enoque, mas isso moldou a vida dele. Moldou de tal forma que em seu andar com Deus, ele foi tomado junto ao próprio Deus. Mas Enoque não viu esse dia. Ele morreu na fé, sem ter visto essa promessa cumprir-se. Observe Noé e a construção da arca. Cristo veio da descendência de um dos filhos de Noé. Agora Noé, então, da sua família, virá aquele que vai morrer pela humanidade e libertá-la da escravidão do pecado. Noé cria nisso.
mas ele não viu isso se cumprir. Olhe para Abraão e Sara. Agora nós temos já a revelação de Deus revelada de uma forma muito mais específica. E o próprio Senhor Jesus diz de Abraão que ele viu o seu dia e alegrou-se. O que significa isso? Abraão entendeu que o descendente que viria dele, de Sara, seria o Redentor. Abraão e Sara morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Olha o verso, olha o que diz o restante do verso. Vendo-as de longe, abraçando-as. Eles olhavam para milhares de anos à frente, que eles não sabiam quando seria, mas creram que Deus cumpriria sua promessa. Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, como nós vivemos como forasteiros nesse mundo, olhando para longe e abraçando promessas que talvez nossos olhos não vejam acontecer. Desde que eu estou nessa igreja, diversos irmãos já partiram para estar com Cristo. Tinham absoluta certeza da sua salvação. Muitos deles aguardavam fervorosamente o arrebatamento da igreja. Pastor Roger Peterson partiu deste mundo pleno de fé, sem ter recebido a promessa. Pastor Jaime, que nos ensinou a crer, partiu deste mundo sem ter visto a promessa. Eles não viram o arrebatamento, mas vendo-os de longe e abraçando-os como seus, viveram nesta terra como peregrinos e forasteiros. Sabe então o que nos faz ser peregrinos e forasteiros? Olhe para o verso 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela pátria daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Notem bem o que ele diz, porque todos eles claramente buscam uma pátria. Quem são os forasteiros? É aqueles que de longe observam a sua pátria celestial. Lembro que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você é um forasteiro? Você está vivendo hoje abraçando as promessas de amanhã? Você está vivendo hoje olhando de longe as promessas de amanhã? Quando Cristo vier, estes irmãos terão confirmado a promessa. Mas eles partiram deste mundo, saudando-as, olhando de longe, abraçando-as, na plena fé que elas se cumprirão. Foi por isso que viveram como forasteiros. Meu amado irmão, enquanto os nossos olhos estiverem apenas neste mundo, e não nas promessas do nosso Deus, nós vamos estar sempre prontos a voltar atrás. Paulo diz, olha, uma coisa faço, deixando tudo isso de lado, eu prossigo. E agora, olhe o que Hebreus 11:16 diz, mas agora, aqueles que morreram sem herdar as promessas, eles desejam uma melhor, uma pátria melhor celestial. Este é o desejo do coração deles. E olha aquilo que Deus faz a eles. Por isso também, Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa expressão, Deus não se envergonha deles, é muito forte. Está dizendo, Deus se coloca ao lado deles. E Deus não tem vergonha da fé deles, porque eles não têm vergonha do seu Deus, e nem da fé que eles depositam nesse grandioso Deus. Mas então nós devemos terminar reconhecendo aquilo que Paulo usa em Filipenses capítulo 3, versos 18 a 21, quando ele diz, porque muitos há
dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos? Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam no quê? Naquilo que tem nesta terra. O que Hebreus 11 está nos chamando é a viver nesta terra como forasteiros, tendo a nossa mente e o nosso coração no lar celestial. Olhe para o verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você vive debaixo dessa perspectiva? Ou tudo o que você deseja, você já encontrou nesse mundo? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, reconheceram que havia algo maior depois disso. Eles amaram a eternidade, amaram as promessas de Deus e viveram com base nelas. Morreram sem as verem serem cumpridas, mas com absoluta certeza que muito em breve se cumprirão. Você possui essa fé também? Você é capaz de viver olhando para a pátria celestial e não para a pátria deste mundo? Irmãos, creio que Deus tem nos abençoado muitíssimo. E muito mais Ele podia fazê-lo se o nosso coração não amasse tanto esse mundo. Você já percebeu, através do nosso conversar, através daquilo que publicamos em redes sociais, através daquilo que curtimos e valorizamos, como nós amamos as coisas desse mundo? Como o nosso coração está tão apegado ao mundo passageiro que será destruído pelo fogo, ao invés de, como está lá no nosso passaporte, um cidadão celestial. Alguém que foi comprado e que recebeu uma cidadania. Eu não quero a cidadania desse mundo. Eu já recebi uma muito melhor, eterna, que não pode ser me tirada, a cidadania dos céus. Pois viva por essa cidadania. Demonstre que você verdadeiramente é um servo de Jesus Cristo e um cidadão dos céus. Então, em Filipenses 3, 21, há uma gloriosa promessa, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Literalmente ele está dizendo que ninguém poderá deter o nosso tão glorioso comandante. Nada neste mundo pode deter Jesus Cristo. Você está ao lado dele? Nada neste mundo deterá Jesus Cristo. Ele vai sujeitar a si todas as coisas. É nele que você crê? Pois então viva de acordo com esta fé. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao Senhor pelo tempo na sua casa.